Olá, hoje falaremos de um tema que representa um grande desafio. Pessoas com deficiência intelectual e doenças raras, graças, têm vivido melhor e por muito mais tempo. É necessário, contudo, que a sociedade saiba acolher e incluir essas pessoas. Por isso, no estúdio recebemos a Leila Castro, da APAE de São Paulo e coordenadora nacional de envelhecimento da APAE Brasil, que atua há muitos anos nas questões da longevidade com pessoas com deficiência intelectual. E a Regina Próspero, vice-presidente do Instituto Vidas Raras, que tem uma linda história familiar, com filhos com doenças raras, e fez de sua experiência individual uma luta coletiva. Prazer imenso ter vocês duas aqui comigo hoje. Prazer é meu. O prazer é todo meu. Agradeço pela oportunidade de poder estar com vocês. Vamos começar esclarecendo, então, antes da gente falar da importância da inclusão social. Deficiência intelectual não é considerada uma doença, é uma limitação, é isso, Leila? Muito pelo contrário, ela é uma condição. Então, uma pessoa que nasce com deficiência intelectual, ela vem dentro de um aspecto da condição humana. Então, assim, não é uma doença. Existe uma questão de que as pessoas confundem muito a doença mental com a deficiência intelectual. Uma pessoa com deficiência intelectual pode sim vir a desenvolver uma doença mental, mas isso é uma consequência, como qualquer outra pessoa pode vir a desenvolver, mas não é uma questão de condição de vida. Agora, a deficiência intelectual, ela também advém de uma série de doenças, como, por exemplo, a síndrome de Down. Ela é, na verdade, uma questão genética. Então, nós podemos falar na doença o hipotireoidismo, entre outras, que a gente pode considerar que através do teste do pezinho você vai identificar essas doenças. Ok? Temos outras doenças também associadas, mas não necessariamente é a síndrome de Down. Tá? Ô, Regina, a deficiência intelectual, inclusive, ela está inserida dentro do contexto das doenças raras. Sim. Inclusive, na portaria 199, existe alguns eixos e um dos eixos é a deficiência intelectual. Tem a condição genética, tem a condição não genética e tem a condição de déficit intelectual. E a dificuldade para se chegar a um diagnóstico continua sendo um desafio? Continua. Infelizmente, as famílias ainda, elas cavam um calvário, né, por falta de conhecimento. O sistema ainda não está preparado para fazer um diagnóstico precoce dessas pessoas. Até por isso, a nossa larga campanha na ampliação do exame do pezinho, que é um procedimento que pode melhorar e muito essa condição. Crianças que são diagnosticadas logo ao nascer, elas podem ter uma intervenção precoce, mudar totalmente o curso natural de vida dessa família e dessa criança. E isso nós estamos falando num contexto de quantas doenças raras, mais ou menos, hoje, que vocês chegam a trabalhar, né? Existe de 6 a 8 mil doenças raras catalogadas no mundo. Tá? Dessas, eu não sei dizer quantas desenvolvem um problema intelectual, mas muitas dessas doenças, até por não terem um diagnóstico precoce, e não terem um acompanhamento adequado e uma intervenção precoce devido a esse diagnóstico, elas acabam desenvolvendo um déficit intelectual por pura condição genética. Na verdade, quer dizer, a precocidade da gente conseguir detectar o problema ajuda também na qualidade de vida, é isso? E ajuda a combater, inclusive, o envelhecimento precoce, que é muito comum, né, nesse tipo de doença? Nós estamos falando de um aspecto de prevenção. Né? Então, quando você tem um diagnóstico bem feito, né, e precocemente, você vai considerar isso ao longo da vida dele. Então, você vai ter ações de intervenção mesmo mais efetivas, né? Então, ele vai ter uma longevidade maior. Então, a gente pode considerar isso. Não temos estudos específicos hoje a respeito desse tema em relevância, mas a gente pode sim entender que eles terão uma vida mais longeva, se tiverem uma vida adequada ao longo desse processo todo. Regina, você podia contar um pouquinho para a gente a sua história, né? E a sua história, inclusive, com os seus dois filhos, especialmente com o Dudu, né? Sim. Então, eu participei desse calvário, né? Da busca de um diagnóstico, um diagnóstico que demorou em torno de 5 anos para ser concluído. A condição dos meus filhos, a mucopolissacaridose,
ela tem vários tipos e o tipo dos meus filhos, em particular, não acomete o cognitivo, mas as nossas outras mucopolissacaridoses, na sua maioria, acomete. Tá. Inclusive, a APAI é a nossa grande parceira no dia a dia e até mesmo de acolhimento e de diagnóstico para as mucopolissacaridoses. A gente tem já uma história de muitos anos em que o trabalho em conjunto do Instituto Vidas Raras com a APAI trouxe uma qualidade de vida muito benéfica para essas crianças. Voltando na mucopolissacaridose, concluí o diagnóstico dos meus filhos em 94, quando o Niltinho, mais velho, que foi o filho que começou toda essa busca pelo diagnóstico, ele estava com 5 anos e aí o HC me chamou dizendo que já tinha o diagnóstico deles. Para você ter uma ideia, só fechou em Londres o diagnóstico dos meus filhos. Depois de inúmeras, dezenas de tentativas aqui no Brasil, o próprio laboratório enviou o material para Londres e a conclusão chegou-se que eles tinham mucopolissacaridose tipo 6. Ô, Regina, isso porque, assim, tem sintomas específicos? Até para quem está nos assistindo poder identificar, né? A mucopolissacaridose, em particular, ela é uma doença que muda muito o fenótipo da pessoa. Eles nascem normais, mas pela condição da doença, eles não fabricam uma determinada enzima e que muda totalmente a pessoa, o visual, a gente chama de fenótipo, né? Tá. Então, a criança que nasceu normal, ela acaba desenvolvendo características que os torna semelhante entre eles. Assim como a síndrome de Down tem uma característica marcante, mucopolissacaridose também. Tá. Então, hoje, pode-se dizer que mucopolissacaridose é uma doença que é menos ruim para se diagnosticar, desde que se tenha o conhecimento dessas características e sintomas que são da doença. Mas a criança, em geral, ela nasce e você não identifica? Não. É depois do quê? De 2, 3 anos? Não, na verdade depende muito da quantidade de enzima que a pessoa fabrica. Por exemplo, os meus filhos, eles têm a mesma mutação genética, só que o mais velho ele veio com uma forma mais agressiva do que o Dudu, o segundo filho. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, quando o Niltinho nasceu, se eu tivesse essa experiência naquele momento, eu já saberia que tinha alguma coisa de muito errado. E já teria levado ele imediatamente para uma investigação de diagnóstico. E é isso que a gente quer proporcionar para a área de saúde. O Instituto Vidas Raras ele trabalha muito em publicações para levar o conhecimento para esses profissionais, para que eles tenham um olhar mais crítico na hora do parto, na hora que essa criança chega no ambulatório, porque ela vai precisar ir no pronto-socorro muitas vezes, até por problemas cardiorrespiratórios severos que ela vai desenvolvendo ao longo da vida. E o fator determinante ela fabrica pouca enzima, ela vai ter as características mais marcantes rapidamente. Ela fabrica mais enzima, ela vai demorar um pouco mais para desenvolver essas características. E todo esse conjunto, independente da quantidade de enzima, ele pode ser diagnosticado precocemente no exame do pezinho, se ele fosse inserido. Gente, só para esclarecer, o exame do pezinho, ele é disponibilizado hoje em todo o sistema público. Sim, mas o pezinho chamado ampliado, que detecta um número muito maior de patologias, não é disponível? Só na rede particular? Não, só na rede particular, porque ele é uma política pública, né? Então, a APAI de São Paulo, em 1976, ela que iniciou o teste do pezinho no país, e ao longo desses anos, então, ela acabou se tornando, né, junto com esse trabalho que a organização desenvolveu, ela se tornou uma política pública. Mas dentro dessa perspectiva, o que ocorreu? Ela cobre o sistema de saúde, o SUS, ele cobre apenas uma parcela do teste do pezinho. Então, você consegue, sim, identificar algumas questões mais específicas, porém, para se identificar mais doenças, você tem que fazer o ampliado. E o ampliado, ele não é coberto, então é uma questão que hoje vem sendo buscada, né, que o governo amplie também esse repasse, porque ele é um teste muito caro, né? Então aí a população acaba tendo que disponibilizar esses valores para a execução. Hoje, pela política pública, né, obrigatoriamente o governo tem que pagar 6 doenças raras que estão inseridas naquelas 4 gotinhas, mas ela pode chegar a 53 se ela for pelo estendido. Mas nós pleiteamos ainda um pouco. Muito. Sim. Isso, mas aí elas só entram as doenças lisossômicas e nós queremos um pouco mais do que isso. Nós queremos que ela acolha também essas doenças metabólicas que não constam nesse rol de 53. Por quê? Mucopolissacaridose, Fabry, POMP, Niemann-Pick e umas outras doenças que já têm tratamento
já estão aí à disposição, eles só vão chegar para nós quando eles já estão sequelados. Só que se eles... Já é tarde, né? Já é tarde, eles já tiveram perdas. Por exemplo, elas podem ter uma intervenção precoce, inclusive serem encaminhadas para um transplante de célula tronco hematopoética. Mas ela só pode ir para esse transplante se ela for diagnosticada até os 24 meses. Depois disso, ela perdeu o time dela. Uau! Então a gente precisa brigar pela essa intervenção. Claro. O Instituto Vidas Raras, assim também como a PAI, tem brigado muito para que o governo entenda que esse custo... A importância, né? E a necessidade de você fazer essa intervenção quanto antes, né? Porque o custo que eles alegam que vai onerar tanto o governo não é nada diante de uma criança que vai para uma UTI e fica 5, 6 dias lá. Então, assim, se a gente for fazer o custo-efetividade de tudo isso, com certeza... Os 50, acho que são $50 a mais, acho que nem isso, não 10. É nada. Não é nada. Não é nada. Você sabe que é muito legal você ter colocado essa questão, inclusive mostrando a relação custo-benefício. Por quê? Além do custo emocional, quem sabe, né? Essa coisa do bolso pega e conseguimos implementar, né? Para a população no geral. Né? Uma das coisas que eu escuto muito quando eu vou com esse discurso lá para o governo é que não justifica o tamanho investimento. Mas, enquanto família, eu tenho o direito de saber. Claro. Eu escuto muitas famílias que acabam sendo destroçadas porque eles não sabem como conduzir aquele mal que ela tem dentro de casa. Ter um ente, um filho com uma doença rara e você não sabe com o que está lidando, é mais perverso até do que você saber que uma doença que o seu filho tem não tem tratamento medicamentoso ou não tem nenhuma intervenção precoce, que muitas vezes é só a mudança de dieta. Tá? E é irreversível, E é irreversível, né? As sequelas são irreversíveis. O dano que isso causa numa família é muito mais perverso do que o diagnóstico de uma doença com prognóstico ruim. Não, desesperador, né? Nós vamos continuar falando mais sobre isso, inclusive a necessidade da gente combater esse estigma, né? E acolher numa inclusão social essas pessoas logo depois do intervalo, tá bom? E você não sai daí, a gente já volta.